Bom dia, amados, pedindo que a luz divina jorre sobre nós, nos trazendo muitas felicidades, muita sabedoria, para a gente viver uma vida boa e honesta. E também para entender a palavra de Deus corretamente e aplicá-la em nossas vidas. Hoje nós vamos começar Atos 5, de 1 a 11. E o título é: Você sabe que a hipocrisia mata? É um título um pouco estranho, porque a gente vê muitos hipócritas por aí se fazendo de vivos, não é? Mas na palavra de Deus, nós vamos ver hoje que não. Eles estão mais mortos do que pensam. Mas o que é a hipocrisia? A hipocrisia é a pessoa fingir ser aquilo que ela não é. E na religião é principalmente ela fingir acreditar naquilo que ela verdadeiramente não acredita. Ela finge ter uma fé que ela não tem. E ela também se passa de um falso profeta ensinando uma fé errada para as outras pessoas. Muita gente nós vimos que elas dizem uma coisa, mas no seu comportamento, na sua postura, na maneira em que ela trata as outras pessoas, convivem com as outras pessoas, nós vimos que tudo é hipocrisia. Aquilo que sai da boca é uma coisa, mas aquilo que a pessoa tem no coração é outra. Então vamos primeiro à palavra de Deus para conferir a história de hoje. Depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, esse foi o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Essa história é uma história bastante estranha, porque
Ananias e Safira venderam a propriedade que pertencia a eles. Mas então, por que mentir para os apóstolos que eles estavam doando o valor total da propriedade quando eles não eram obrigados a nem fazer a doação? Eles poderiam simplesmente não doar nada, não é? Porque a propriedade pertencia a eles. Mas o problema aí, que eu acho que aconteceu, é que eles prometeram a Deus doar o total. Mas eles estavam mentindo, achando que Deus iria passar por cima da mentira para impressionar a todos ali. Poxa, Ananias e Safira venderam a propriedade e deram tudo aos apóstolos. Vocês estão vendo a situação, a hipocrisia ali? Pois é. O que estava acontecendo aí é também a hipocrisia da fé, é ser falso cristão. E tem muita gente no nosso meio que finge ter uma fé que não tem. A gente observa nos seus atos, naquilo que a pessoa é, que ela realmente não tem fé. E muitos nem sabem o que é a fé. Eles idealizam que a fé é algo que eles devem, ficar contritos ali, orando e pedindo a Deus e mostrando que tem fé dentro do coração, mas a fé não é nada disso, gente. A fé, ela nos é acrescentada pela graça de Deus. A fé a gente vai ganhando à medida que a gente vai estudando a palavra e aplicando na nossa vida. Deus vai colocando em nós a fé. Mas a fé sem atos não existe. Então, a gente, para não ser hipócrita na fé, a gente tem que agir como uma pessoa de fé e ajudar as pessoas, ajudar as causas de Deus. Não ignorar o sofrimento do nosso próximo, dar a mão àquele que está caindo ou caído. Tudo isso envolve a gente não ser hipócrita na fé e ter realmente a verdadeira fé e não aquela fé que sai da boca para fora. E muitos até usam a fé para colocar o outro para baixo. Vocês já viram isso? Sim, eu já vi muitas vezes. Isso tudo a gente tem que pensar, que a gente não pode ser hipócritas na fé. A gente tem que assumir a nossa pequenez diante do Pai, que nós não somos ninguém. Nós somos menor que um grão de areia diante da grandeza do Pai. Quem realiza todo o trabalho é Ele. Nós vimos que bem no começo, Barnabás foi aquele que incentivou o grupo a vender as suas propriedades e a entregar aos apóstolos para doar de acordo com a necessidade. Quer dizer, a partir desse acordo, nenhum deles teriam necessidade. O que eu estou dizendo sobre vestimenta, medicamento, comidas, coisas básicas, não de esbanjar. E daí eles poderiam viajar e pregar o Evangelho. Então, Barnabás foi o incentivador. Gente, o nome não é Barnabás, é Barnabé. Estou confundindo com o nome em inglês, me desculpem, tá bom? Então, fica registrado, Barnabé. Muito obrigada, desculpe. Agora, aqui nós estamos vendo o desmotivador, a arte satânica em Ananias e Safira, que já começou a infiltrar a mentira dentro do grupo. Então, eles eram o contraste de Barnabás, o lado oposto. E o que é que o Divino Espírito Santo fez? Matou os dois. Ah, pastora, mas isso aí está muito inacreditável para mim acreditar. Já ouvi isso também. Isso não é conto de fada, gente.
Veja que ali eles estavam tendo uma lição prática do que é a morte para Deus. Veja que hoje em dia a maioria de nós acreditamos que Deus vai passar por cima disso. Ele perdoa tudo. Não, isso aí de matar Ananias e Safira, isso aí não acontece mais. Mas veja que nós todos aqui na terra somos pecadores e estamos mortos para Deus. Já disse isso, mas à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, aplicando na nossa vida, a gente está regressando para Deus. Quando a gente morre, se a gente entregou a nossa vida a Jesus Cristo, viveu de acordo, a gente nasce para Deus, para a vida eterna. Aí nós estamos falando, nesse caso, da primeira morte, que a gente já nasce morto. Mas aí essas pessoas que mentem principalmente para Deus, o que é que vai acontecer? Elas vão enfrentar uma segunda morte, que eu vou colocar aí na telinha para vocês verem. O que é essa segunda morte? É a morte eterna. Elas vão ficar à parte de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11. No vídeo de ontem, nós discutimos que Deus não está agindo no momento. Muitas coisas a gente pensa que Ele não está fazendo nada, Ele está simplesmente deixando acontecer. Mas tudo está sendo gravado de alguma maneira. E aí, no dia do julgamento, nós seremos declarados vivos para Deus ou mortos para Ele, de acordo com o nosso merecimento. Mas por que aquele povo presente ficaram com tanto medo ao ver Ananias cair ali morto? Eles ficaram com muito medo porque eles entenderam imediatamente que a morte é consequência do pecado. E a lei de Deus vai muito além, nos explicando que certo tipo de morte nós não devemos nem orar pela pessoa. Vocês vejam que eles não oraram por Ananias. Ananias foi imediatamente enterrado. Vejam a seguir. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. 1 João 5, versículo 16. Mas de onde vem essa ideia popular de que Deus perdoa tudo? Tudo que nós fazemos está perdoado sem consequência. De onde é que vem essa ideia? Essa ideia vem lá de Adão e Eva. Porque Deus disse para Adão e Eva, se você comer desse fruto, certamente você morrerá. Aí as pessoas vão na Bíblia e veem, poxa, Adão e Eva comeram do fruto, mas eles não morreram, eles continuaram vivos. Não é isso que a gente vê na Bíblia? Sim, mas acontece que Deus estava falando ali da morte espiritual. A partir desse momento, eles continuaram no corpo vivos, viveram ainda por muito tempo, mas espiritualmente para Deus, eles já não eram vistos como antes do pecado, eles estavam mortos. E agora, para voltar para Deus, eles teriam que merecer. É isso que significa estar morto através do pecado. É por isso que João Batista, Jesus e muitos outros profetas pregaram sobre o arrependimento. É muito importante que a gente entenda sobre o arrependimento,
porque não é só falar da boca para fora, mas um arrependimento sincero e vivido. A gente tem que arrepender, que é para a gente voltar para Deus. Porque se a gente não se arrepender e acontecer da gente cair morto, o que acontece? A gente continua morto para Deus. E a gente vai ser julgado, e daí essa é uma segunda morte, que é a morte eterna para Deus. Vejam a seguir. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Ananias e Safira combinaram entre si de fazer uma coisa e falar outra. Então eles venderam a propriedade, mentiram para os apóstolos, todos eles tomados do Espírito Santo ali. E o apóstolo Pedro sabia o que é que estava acontecendo e o chamou de mentiroso ali. Mas não é que o apóstolo Pedro estava chamando eles de mentiroso, mas era o Espírito Santo de Deus declarando, e os matou naquele momento. Quer dizer, os dois receberam o mesmo tipo de morte no pecado. Isso significa que Deus não tolera a hipocrisia. Deus não tolera a mentira que vem com a hipocrisia. Nós temos que parar disso. Nós temos que ser verdadeiros e justos. Isso é muito importante porque nós estamos muito acostumados a viver de uma maneira que o homem nos aprova. Mas nós temos que viver de uma maneira que Deus principalmente nos aprova. E não devemos esquecer que Deus sabe tudo sobre nós. Então não adianta a hipocrisia, não adianta mostrar para os outros algo que a gente não é. Melhor a gente já se acostumar em ser verdadeiro, em ser honesto, ser justo e receber de Deus a sua bênção. Porque uma vida abençoada é uma vida muito feliz, gente. Quanto mais abençoada a gente é, mais felicidade a gente tem. E uma felicidade verdadeira, não essa felicidade mundana e passageira que a gente tem nesta vida. Aí, versículo 11, para encerrar, muito importante, porque é a primeira vez que Lucas refere o grupo como igreja. Mas vocês sabem o que é igreja? Igreja é quando existe duas pessoas ou mais reunidas no nome de Deus, isso constitui uma igreja. E a ideia de igreja é uma igreja, a igreja em Cristo. Não é a igreja hipócrita que a gente vê neste mundo, ou a minha igreja e isso, a sua igreja é aquela. Tudo isso é hipocrisia, porque Jesus Cristo não pôs essa divisão. Eu vejo isso constantemente. A gente pertence a uma só igreja, existe um só sumo sacerdote que é Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, por que tanta hipocrisia? Por que a gente está agindo diferentemente? Eu entendo que muitas igrejas estão fora da palavra de Deus, ou estão manipulando a palavra de Deus. Eu entendo o erro de muitas igrejas, mas nós temos que aprender juntos a retomar aquilo que foi perdido, não é? E a voltar, corrigir tudo aquilo que está errado e voltar 100% na palavra de Deus. É só isso que Deus quer de nós. Deus quer que eliminemos a mentira, eliminemos a hipocrisia, eliminemos os falsos cristãos e os falsos profetas, para que a gente seja verdadeiro, honesto e justo. A palavra de hoje é uma palavra abençoada diretamente para nós.
Deus quer que a gente entenda os seus princípios e que a gente siga. Deus quer unidade na nossa fé, unidade na sua igreja. Pensem nisso. Que Jesus nos abençoe abundantemente, nos dê sabedoria e que Ele corrija os nossos erros para que a gente viva e entenda uma só palavra e aceite a Jesus Cristo como nosso Salvador, a Deus como o único Deus, o Deus de todos e de todas as igrejas. Amém. Bom dia.